Então é o seguinte, vamos começar? Vamos começar, rapaz. Bora começar, né? Mais um programinha, mais uma semaninha. E dessa vez eu não vou demorar na parte de apresentação do podcast não, gente, porque tem convidado. Eu não quero deixar o convidado parado, mudo, não. Quero trazer ele pra conversar logo. Como é que vocês estão, meu amigo Gregory, meu amigo Daniel? Cara, tô bem, lidando com muita coisa pra resolver, mas tô bem. Ih, rapaz, e você? O ruim é que o convidado tá aqui, é difícil falar que a gente tá bem perto desse convidado. É difícil. É uma doideira, né? É uma doideira na cabeça. Parece que tá equivocando. Eu também, já olha assim. Você tem certeza que você tá bem? Aí você já começa a se duvidar de você mesmo. Não, é doideira. Tô aqui, você, como diriam meus conterrâneos, tô aqui firme igual estaca no brejo. Olha o prego na bananeira, né, Dani? Igual o prego na bananeira, igual o prego no angu. Mas tá indo bem, tá indo bem. Eu não falo nada desses meninos. Mas, meninos, sobre o que a gente vai falar hoje? Ninguém leu a pauta. Cara, a gente vai falar sobre qualidade de vida no trabalho, mas acho que um ponto importante disso tudo é saúde mental no trabalho. Importante. Eu acho que vale a pena a gente contar esse caso que a gente contou aqui em off para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre qualidade de vida no trabalho. Gente, é um papo que a gente já queria trazer, acho que desde o começo, né, Gregor? Isso, desde que a gente começou a expertise, esse tópico já despontava assim, né, pra gente trazer. E a gente, né, meio que enrolando, meio achando um lugar ali pra encaixar ele no calendário. Quando a gente encaixou, ano passado a gente gravou o programa. E você vai me perguntar, por que o programa não foi ao ar? Conta pra mim por que o programa não foi ao ar, Gregor. Cara, o programa não foi ao ar porque a gente gravou só a minha voz. Então ali fiquei durante 1 hora, 40 minutos falando sozinho. E é isso. Então eu falando sozinho não estava interessante o suficiente para poder postar, né? Precisava de todo mundo conversando, para ser uma conversa. Foi um dia que a gente gravou presencial e no final ficou só o monólogo do Greguinho. Enfim. Foi um errinho aí do pessoal da produção. O pessoal da produção, em vez de dar play nos 3 microfones, deu no mesmo microfone 3 vezes. O pessoal não ripou. Mas enfim, aí a gente adiou o programa, a gente deixou de lado. Vamos fazer uma outra vez, numa outra oportunidade. E vamos fazer melhor. E foi aí que a gente decidiu trazer alguém, um profissional, alguém que a gente conhece, confia, pra falar junto com a gente, né? A gente fala tanto sobre especialistas, né? Aí quer 3 designers falar sobre psicologia? Acho que não, né? Não rola, trazer não alguém rola. da área pra falar, né? A gente tinha que trazer alguém que tivesse expertise pra falar. Não vou me demorar não, a gente vai passar aqui pelo currículo do cara. João Paulo Gavi, seja muito bem-vindo ao Expertise. Agora você pode falar à vontade. Eu agradeço aí o convite de vocês, gente. É um prazer poder estar aqui, né? Fazer parte desse projeto aí que eu acho que é, cara, fantástico. Fico lisonjeado com o convite, eu admiro pra caramba vocês enquanto profissionais. Acho que é uma tarefa muito, muito bonita, assim, bacana, você transmitir para as pessoas uma ideia, uma mensagem visual e a partir disso a pessoa construir uma identidade, né? Tem toda uma filosofia por trás do trabalho de vocês também, além do ofício, né? Eu acho que a contribuição, né, a relevância social do trabalho de designer e agora vocês se aventurando no trabalho de comunicação, né, como um todo, isso é muito importante, né? Eu agradeço o convite, me coloco aí à disposição de vocês para a gente poder ter esse papo aí cabeça, né? Como eu havia comentado com vocês logo que o convite surgiu, falar um pouco mais informalmente, né, de uma forma desconstruída, sobre assuntos sérios, né, que têm relevância aí para a nossa sociedade. Eu acho que muita gente, na verdade, vai gostar, né, de participar conosco, ouvindo esse podcast quando ele for publicado. Cara, além de tudo, é radialista. Só falta agora. Caraca. Mas, João, o prazer é nosso de ter você aqui com a gente. Eu vou agradecer em nome dos meninos, em nome do Expertise também. A gente já queria muito tempo de fazer o convite. Finalmente chegou a hora de você estar aqui com a gente.
Enfim, o espaço é seu, fica à vontade. Pra galera te conhecer, fala um pouquinho do que você é, de quem você é, de onde você trabalha, de no que você é especialista. Fala um pouquinho do seu currículo, só pra, né, dar aquela carteirada assim e a gente já emendar no assunto desse programa. Cara, então, tenho quase 10 anos aí, né, que eu estou no mercado de trabalho, atuando como psicólogo, né, e minha formação é mais voltada para a área clínica e da educação. Então, além de ser psicólogo clínico, eu também trabalho como professor universitário, presto consultoria para algumas instituições, né? Mas gosto daquela prática, né, de consultório, estar em contato com os meus pacientes. A minha proposta, né, como trabalhador, como profissional de psicologia, é promover nas pessoas aí a capacidade de conseguirem se pensar, né, de uma maneira mais autônoma, né, pensar com a própria cabeça, né? Às vezes a gente fica tão contaminado com os pensamentos que não são nossos, né, que vêm dos outros, que a gente vai seguindo a nossa vida à revelia, né? E, na verdade, a minha proposta mesmo é possibilitar com que as pessoas possam ter mais qualidade de vida a partir de um bem-estar psicológico, né? Onde possa se perceber diante de uma dinâmica, né, pertencente a uma dinâmica, uma microcultura que é a sua família. Aí, quando a gente amplia isso, vai para a macrocultura, onde a gente vive. A gente se comporta geralmente conforme a cultura, né? A cultura, ela influencia muito na nossa forma de pensar, de se comportar. E às vezes as pessoas chegam, né, geralmente muito machucadas e tudo mais, com algumas questões que às vezes uma vírgula de contradição já possibilita uma forma de pensar diferente. Eu acho que é isso. Então, a minha satisfação é ver com que as pessoas conseguem dar passos, se pensar com autonomia, pensar que conseguem evoluir, né? E eu acho que é isso. Dentro desse processo de formação, eu tenho especializações na área de docência do ensino superior, psicopedagogia, e também na área da saúde, em psicologia da saúde e psicologia hospitalar, né? Então, tem alguns projetos surgindo por aí. Hoje eu trabalho em parceria com outros psicólogos também, fazendo grupos de desafios, onde a gente, por 15, 20 dias, desafiam as pessoas todos os dias, né, que estiverem participando dos nossos grupos, sobre essa promoção de vida, né, para se perceberem melhor. Então, hoje nós temos 3 grupos em funcionamento. O grupo de autoconhecimento, né, que é um grupo de desafio de 21 dias, onde todos os dias as pessoas recebem um desafio diferente para fazer em casa, e legal, nós temos 3 ou 4 encontros ao vivo para fazer devolutivas e tudo mais em grupo. É bem legal, porque tem pessoas de todos os lugares, a gente faz isso de forma remota, né, então é bem interessante. E também tem um grupo de autoestima, que é onde as pessoas podem aprender a como se conhecer, a olhar para si com um olhar mais amplo, né, para além do espelho. E um outro é um grupo para um desafio voltado para a ansiedade, né? Então esse é um dos que eu mais gosto, na verdade, porque é uma das maiores queixas que a gente tem hoje. E o nome do grupo é Convivendo com a Ansiedade. E, na verdade, é isso. A gente aprende a conviver, a dosar, a domesticar essa parte em nós, né, já que é uma questão mais biológica, com questões psicológicas, né, envolvidas. Mas hoje os meus projetos estão voltados para isso, né? Eu acho que é muito importante a gente se colocar nesse lugar, né, de escuta, né, mais do que às vezes falar, a gente poder escutar o outro, né? Eu acho que essa é a missão mais interessante que a gente vai aprendendo, né? É legal que às vezes o paciente está um bom tempo comigo na terapia, né? E aí, de tanto ele vê que eu fico em silêncio, ele começa em alguns momentos a se comportar assim também em outros lugares, né? Prestar atenção, escutar, né? Quando escutar uma música, não escutar só a letra da música, mas tentar entender o que o ritmo, a melodia está falando com o seu corpo, né? Porque nós somos comunicação, né? Nosso corpo também fala. Então é legal quando a gente começa a se perceber assim, né? E nós ficamos bem parecidos com o que a gente convive, né? Com quem a gente convive. E é isso. Tanto que vocês são amigos, né? Estão trabalhando juntos, têm um projeto juntos. E é assim que a vida vai sendo construída, né? Através das parcerias, a partir
da visão de mundo que nós temos. E a gente se aproxima pela nossa forma de pensar também. É muito legal isso. Exatamente, mas foi bom você ter falado, né, de agora a gente tá tendo essa oportunidade aqui trabalhando junto no estúdio, mas até a gente chegar aqui a gente passou uns perrengues, né, a gente aprendeu muita coisa na base, né, do grito, e isso acarretou para nossa carreira, né, falando de carreira principalmente, muito caguete, muita coisa ruim, que é um dos motivos também da gente fazer o programa aqui. Mas enfim, John, agradecendo mais uma vez, eu vou deixar para quem tá ouvindo seu contato, seus links todos na descrição do episódio, lá no nosso site. Bacana. Então, se a pessoa estiver ouvindo no Spotify, no YouTube, corre lá no site, estudiosanto.com.br/expertise, que vai estar tudo lá certinho. No mundo de tanta desinformação, sigam o Estúdio Santo, Expertise, João Paulo Gávea, porque a gente precisa de informação com qualidade. A gente precisa pensar, sabe? E é isso, essa é a proposta. Gente, acho que é isso. Conhecemos nosso convidado. Vamos para a pauta principal de vez? Vamos. Bora. Bora. Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. Eu quero puxar a pauta principal com a seguinte pergunta. Quem quer começar? Ninguém, né? Tá todo mundo com medo, né? Cara, ó, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que o João Paulo foi partindo da introdução ali, né? Dando a carteirada dele. E, cara, é muito bom escutar o João Paulo falar. Por mim, deixava só ele fazendo o programa sozinho aqui, levando o programa. Por mim também. Cara, e a gente ficava só aqui escutando, porque é muito bom, cara. É muito cara bom. de pau, né? Aí eu falo sozinho, né? Não, mas... Muito fácil fazer expertise 2022, né? É, muito. Não, eu ia falar que é doido porque o João Paulo já cuidou um pouquinho de cada um aqui, né? E continua cuidando, né? Pois é, vocês me deram a oportunidade, velho. Querem caminhar? Vambora. Era até nesse ponto que eu ia tocar, né? Que aqui no Expertise a gente fala sobre design, criatividade, empreendedorismo e, de repente, o episódio com um psicólogo. A gente percebeu essa importância justamente por causa da nossa história trabalhando, né? Inserido no mercado. E a gente se viu, igual o Lucas falou, com experiências bem complexas e que a gente sentiu muito a necessidade de ter alguém para conversar, um profissional para poder entender e ajudar a gente a desenvolver melhor e lidar melhor com essa situação. E foi aí, eu acho que o Lucas chegou, né, até o João Paulo. Foi isso, né, Lucas? Acho que você conheceu ele primeiro, ou foi o Dani, não lembro. O Daniel já conhecia, o Daniel me indicou. Foi isso, basicamente eu indiquei pro Gregory. Foi isso mesmo. O João chegou nas nossas vidas e, assim, pelo menos no início, né, galera, eu acho que foram críticas, né, que a gente queria levar, muito parecidas, né, de uma forma ou de outra tinham a ver também com o nosso trabalho, e eu acho que isso a gente compartilha com quem trabalha com criatividade no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se deixar, porque são rotinas muito parecidas, são problemas muito parecidos, muito iguais, realidades muito parecidas, não importa onde você esteja, né, eu acho. Então, complementando o que o Gregory estava falando, a gente viu a importância de fazer um episódio não só da gente aqui contando experiências ruins, mas trazer uma pessoa que pudesse trazer uma luz diferente, né? O psicólogo oficial do Estúdio Santo. Foi promovido. Não, depois a gente tem que contar pra ele depois do nosso Vale Terapia. Vale Terapia? Tá nos planos do estúdio, João, Vale Terapia. Vale Terapia. Tá certo. E interessante é que eu vou falar disso hoje também, ó. Legal. Porque na verdade é uma das propostas bem interessantes aí que a psicologia teria para poder oferecer, né? Já entrando no tema,
sobre, né, essa questão da promoção de vida, né? Vocês querem falar de qualidade de vida no trabalho, mas do que é que estamos falando, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente teria para poder trazer aqui hoje. Eu vejo um movimento de algumas empresas abrindo um pouco mais o olho para essa questão, né? De alguma forma tentar cuidar ou oferecer meios para o funcionário também se cuidar. Eu acho que a gente passou um pouco da fase que era... A gente julgava a vaga de emprego, né? Principalmente, sei lá, naquela época de startup, no auge das startups, que a empresa dava de benefício uma sala de sinuca, uma máquina de refrigerante, salgadinho e trabalhar de chinelo. Pronto, o salário emocional da pessoa estava pago. E quando você falava de qualidade de vida, não, a gente tem plano de aumentar o seu salário. É isso aí. A gente vai aumentar, um dia. Acho que rolou um movimento coletivo, né, principalmente da galera da nossa cidade, de não é isso que a gente tá buscando. Pô, isso é legal? Você tem um ambiente descontraído ajuda pra caramba? Claro que ajuda. A gente vai entrar nisso depois também. Mas não é só isso que a gente tá buscando, né? E cai na questão de o que é essa qualidade de vida no trabalho. Acho que cada um vai ter uma definição um pouco puxando pra sua realidade também. Pelo menos pra mim, sempre pesou muito a questão da realização. Da questão de você chegar no final do dia, pô, já fiz o meu melhor, fui reconhecido pelo meu melhor e tô conseguindo viver disso. E aí, claro, né, entram várias outras coisas assim. Pelo menos pra mim é um pouco disso. Você tem toda a razão, Lucas, quando você fala pra mim, né? Essa definição, né? É uma questão também muito pessoal. Não existe uma definição única sobre o que é QVT, né? Vários teóricos, vários pesquisadores vão pensar, porque na verdade não é um objeto de estudo apenas da psicologia, né? Enquanto ciência e profissão, né? Aí a gente pode pensar aí que a QVT ela é objeto de estudo da psicologia ambiental, da psicologia organizacional e do trabalho, da psicologia clínica, por conta do adoecimento, né? Da medicina, né? Principalmente a psiquiatria, né? Da pedagogia. Hoje nós temos a pedagogia organizacional, que é muito importante o trabalho do pedagogo dentro das organizações. Então, nós temos hoje uma visão, né, bem holística assim, com relação a isso, e pensar na qualidade de vida do trabalhador tem sido objeto de estudo, principalmente por conta das inúmeras mudanças que nós vimos sofrendo aí ao longo das últimas décadas, né, porque há 10 anos atrás nós não teríamos essa possibilidade que nós estamos tendo aqui agora, né? Não existia, por exemplo, essa possibilidade, nós não tínhamos a tecnologia tão ao nosso dispor, assim, com esses recursos tecnológicos, né? Logicamente que os nativos digitais, né, que são as crianças que nascem desse tempo para cá, eles são assim chamados, né? Porque têm acesso a essas informações, né? Hoje eu brinco, né? As crianças hoje já nascem com ECA na mão e já falando, não me bate não, doutor, que aqui são os meus direitos. E já contestando, né? A criança quase que já nasce falando, né? Os meus pais dizem que eu demorei dias para poder abrir o olho, pelo amor de Deus. Aí às vezes a gente vai se colocando nesse lugar de comparação, mas lá era outro tempo, né? Então a nossa forma de se comportar, ela é muito influenciada pela cultura, e isso inclui também o nosso mal-estar. A manifestação da nossa angústia, do nosso mal-estar, ela também varia de cultura para cultura, de uma pessoa para outra. Nem todo aquele que tem ansiedade manifesta ansiedade da mesma maneira. E do que é que nós estamos falando, né? A ansiedade que é natural, que é pertinente ao ser humano, ou melhor, aos animais, né? E a ansiedade que é patológica, nem todo mundo manifesta o mesmo tipo, nós temos variações, temos várias nomenclaturas, né? A ansiedade é uma mãe... Complexo, cara. Muito. A ansiedade é uma mãe generosa, né? Por exemplo, ela tem muitos filhos, né? Então, naturalmente, nós vamos aí apresentar inúmeras questões dependendo de como a gente está vivendo aquele processo, naquele momento da nossa vida. Então, hoje, por exemplo, faz sentido ter esse bate-papo para que nós possamos dialogar acerca de todas essas influências, né? Esse bombardeio de informações que a gente sofre o tempo todo, principalmente vocês, profissionais da criatividade,
que tem que lidar com os estímulos, né? O tempo todo, principalmente os estímulos visuais, né? No sentido de que, às vezes, nós temos que ter um autodomínio sobre o que é que nós estamos fazendo. Primeiro, com a nossa vida, num nível mais amplo. Depois a gente pensar o que a gente tem feito, né? Com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que nos traz satisfação. Que lugar, que cadeira ocupa o trabalho na nossa vida, sabe? Por que nós agimos dessa dada maneira e não daquela outra, né? O que me faz pensar que, eu poderia funcionar de um jeito diferente? É porque, na verdade, é sinal que não tá bom, senão você não estaria almejando uma outra coisa lá. É sinal que essa ainda não é a sua versão mais bem ajustada, digamos assim. Não é o seu eu ideal. Ainda tem algumas questões que imperam e que te possibilita ter essa dificuldade de vivenciar esse momento presente. E ansiedade é isso, de querer viver lá na frente, né? Uma girafa, né? Tá com o corpo aqui, mas o pescoção do sujeito tá lá na frente já querendo adiantar a vida, sabe? Começou a corrida agora, ele já quer chegar no final e rasgar a fita, e é isso, né? Não quer viver esse processo. E essa geração dos nativos digitais é essa geração do zapping, né? Que eram as coisas para ontem, é imediatista, né? Uhum. E o quanto que nós, às vezes, somos forçados a fazer isso, porque parece que nos sentimos compelidos, né, a ter que fazer, funcionar como a maioria funciona, né? Nos fazem uma encomenda a partir de uma ideia que tiveram. A gente vê que às vezes nem é tão legal assim, mas a gente se debruça em cima daquilo, a gente se esforça, faz, depois o sujeito vem e fala, não é isso. E aí nós temos que desconstruir toda aquela ideia, e o sujeito pede uma questão, um projeto, por exemplo, ou vamos pensar não só numa arte, aqui, uma comunicação em si, né, mas numa identidade visual, né, uma logomarca, por exemplo, que é o meu cartão de visita, ele vem primeiro, né, antes de alguém dizer para mim do que significa, eu tenho que ler, olhar e fazer uma leitura do que significa aquilo. Se tiver explicação, já perdeu o sentido. É a mesma coisa que a gente tem que explicar o que é ética. Se a gente precisa explicar o que é ética, é porque é sinal que não existe. Então, é mais ou menos nessa direção. Então, o trabalho que vocês têm em torno disso, vocês gastam muita energia para poder fazer isso funcionar. E o sujeito pede um projeto desse e quer para ontem. 10, 15 dias. Não dá para pensar, fazer pesquisa, fazer um estudo em torno disso, porque eu acho que é até legal vocês falarem disso, porque eu imagino que vocês devam construir um arsenal em volta da ideia do sujeito, né? Tem que pesquisar, tem que fazer estudo de campo, tem que conhecer a realidade, conhecer bem qual é a proposta, para só então a gente apresentar depois, né? Então acho que é muito importante nós pensarmos que nós trabalhamos por objetivos claros e definidos. A gente trabalha para ter vida, a gente trabalha para viver. A gente não trabalha para pagar contas, a gente não trabalha para poder se sustentar, para poder dar o melhor para a família. Quando eu faço entrevista de trabalho com as pessoas e os candidatos, eu pergunto, né? Que é trabalhar para quê? Quando a pessoa fala, porque eu quero dar o melhor para minha família, eu quero ter uma vida melhor, quero poder estudar, tá, tudo isso é plausível, eu acho legal, mas e o que te motiva a querer trabalhar? Essas coisas ainda talvez não são capazes de sustentar. Você vai ficar aqui por muito tempo? Você vai esquentar essa cadeira ou não? Porque a tendência dessa pessoa ser aquilo que a gente chama do funcionário flutuante, de que ele tenha uma rotatividade ou que ele não queira permanecer, é muito grande. Por quê? Porque o que sustenta o desejo não é de fato aquilo que está sendo apresentado ali, não está definido. Então, é muito comum que essas pessoas que são contratadas, depois a gente tem que fazer um acompanhamento, além do treinamento, a gente fazer esse encaminhamento, de repente, para identificar essas demandas, né, internas, né? A gente não pode trabalhar para ter coisas, a gente tem que trabalhar para viver. Então, quando se pergunta sobre isso, é para exatamente uma provocação, né? Para que eu quero trabalhar com isso? Me vem à cabeça aqui justamente a nossa realidade, né? A gente se considera pessoas muito criativas, pessoas muito... A ideia chegou, a gente executar, ou
Se a ideia não chegar, a gente correr atrás dela para criar alguma coisa, né? E chegar no objetivo que a gente quer ali com o nosso trabalho, com a nossa arte, enfim. E a gente acaba tendo que se encaixar em rotinas, em empresas que são contraditórias porque elas não dão essa liberdade pra gente, né? Não tô falando aqui, gente, de uma específica, não. Tô falando no geral, né? Você pode trabalhar numa agência, pode trabalhar numa empresa, num departamento de marketing, que é super tradicional. Você vai estar dentro de uma caixinha. E dentro de uma caixinha a gente não funciona muito bem, né? Não funciona, limita, né? E é difícil pra gente perceber isso. Porque é a mentalidade que talvez vem, sei lá, dos nossos pais, de que trabalha e acabou. Né? Eu falo isso com minha esposa. A gente é uma geração meio termo, né? Nossos pais são de um jeito completamente diferente. Nossos filhos, né, e a galera, como que você falou, João? Os nativos digitais. Os nativos digitais. Já tem uma cabeça completamente diferente e a gente tá no meio termo entre os dois, porque a gente pegou a transição. Acompanhando e nós somos igual aquele maluco, filho, né? Nós somos igual aquele filho do meio, né? Sem referência. Pra onde Exatamente. Aí a gente fica meio perdido. Aí você leva pro design que você tem oportunidade de trabalhar com muita coisa diferente. É um mundo, né? É a receitinha pra pessoa rapidamente, assim, se perder né? No que ela quer. Tô falando assim, de objetivo de vida mesmo, né? Sim, sim. Quando eu trabalhava com os meus alunos estudando psicologia da Gestalt, né? Acho que é um objeto de estudo de vocês também. Essa questão da comunicação, da mensagem visual, etc. Né? Se vocês são artistas, e eu digo isso sem hesitar, porque é a realidade. E todo Você artista vai entrar numa discussão. E todo artista é sensível, no sentido de que seus órgãos dos sentidos, eles têm que estar voltados para uma multiplicidade de estímulos, que vai para além da criatividade, que vai para além dessa coisa de apenas ter essa habilidade criadora, né? Então, ali vocês imprimem sentimentos de vocês, desejos internos, que não é apenas uma encomenda, não é apenas o desejo do outro. Quem constrói é aquele que é o criador, é aquele que imprime parte do seu eu ali. Quando você olha para uma identidade, você se interessa por saber quem foi o artista quem fez. Mas é essa questão, né, de quando você ouve uma canção, você se interessa, né, para poder saber a história daquilo. Quando você assiste um filme, uma obra literária, você se interessa em saber qual o contexto que foi construído aquilo, né? Não quando você escuta Daniel tocando, você se interessa em saber o que motiva esse artista a querer fazer a coisa funcionar daquela maneira. Por que ele desenha os acordes, as melodias dessa maneira? Cada um imprime a sua digital no mundo a partir da forma como ele percebe esse mundo. Isso é bem legal. Então, quando você fala dessa possibilidade de trabalhar em um lugar onde você está engessado, né? Quem tem gesso não abraça, né? Fica difícil, até para dar tchau. Isso significa, a gente usa essa terminologia para poder dizer o quanto que às vezes nós nos sentimos limitados. E como é que pensa em criatividade com limitação? Como é que lida com isso? Como que administra essa questão? Além do outro que te cobra do prazo, que está vigente, sabe? Então, são questões aí de podermos pensar sobre como isso funciona em nós, né? Porque, como grande parte das pessoas passam muito tempo no seu ambiente de trabalho, nós psicólogos, nós familiares, pessoas que se preocupam com aquele, nos aproximar, né, para poder somar forças nessa questão da promoção da saúde dos trabalhadores. Eu acho que isso é primordial, a gente pensar que tem que ter uma rede de apoio. Ninguém vive sozinho, quem vive sozinho adoece ou morre. Entendeu? Então, nós passamos comunicação, nós nos comunicamos o tempo todo. E o trabalho de vocês como profissionais da criatividade, né, como vocês gostam de se intitular, está voltado para essa dimensão. E isso esgota, isso cansa. Não é todo dia. Por isso que eu estava dizendo a vocês da questão da sensibilidade de cada um, né? Não é todo dia que nós estamos aí propensos a viver aquela determinada demanda.
Não é todo dia que surge a inspiração, não. E não é porque a gente não quer, é porque ainda não fez sentido para nós. Que quando faz sentido a coisa surge, né? O insight aparece, a gente consegue fazer acontecer. Numa boa, às vezes vem sem esforço. Só que em alguns momentos falta inspiração porque nós não sabemos de fato o que é que nos motiva. Qual é o plano de fundo daquilo que nos permite querer fazer aquilo acontecer. É isso que às vezes não fica muito claro. E nós temos que nos perdoar também quando isso acontece, porque é assim mesmo. O ser humano é assim. Máquina que é programada para fazer. E quando erra, a gente ainda fica muito bravo, né? Então, nós precisamos nos ater a essas coisas para a gente poder prestar mais atenção nos significados. Mas voltando à pauta dos artistas, eu quero saber o que é que você teria a dizer sobre isso. A gente falou, João, que você estava entrando num tema polêmico, né? Porque é uma discussão da área, uma coisa, é quase que uma piada interna da área. Se o designer ele é de fato um artista ou não. Se o design pode ser considerado arte ou não. Aí discussão a fio para outro podcast, não vou entrar nisso aqui agora. A gente tem a nossa opinião formada, né? E qual é? Eu acho que dentro do estúdio cada um tem a sua. Isso é legal, vamos lá. Mas o que eu ia falar além disso? Eu ia complementar no que eu tava falando antes da gente se colocar na caixinha, né? Hoje eu me considero um artista. Quando eu vou fazer uma identidade visual, como o João muito bem falou, eu tô colocando muito de mim naquilo ali também. Óbvio, eu sigo o que a gente está pensando para o cliente, né? Toda a questão de estratégia, toda a questão de fazer sentido para o mercado, claro que a gente segue isso. Mas as decisões criativas visuais, elas também vêm do que a gente prefere. Só que, ao mesmo tempo, se eu ofereço isso para o cliente e o cliente está de braço cruzado e não quer receber, a gente também tem que entender, poxa, fiz o meu papel. Isso é extremamente difícil, essa plenitude de consciência. Você chegar, olha, ele não gostou, vou ter que refazer. Que pena, mas vamos refazer. É extremamente difícil de chegar. É engraçado o Lucas falar desses negócios, assim, dessas questões, porque às vezes a gente se frustra por entregar uma marca bem feita e que o cliente não usou da maneira que deveria usar também. Uhum. É muito doido. E aí fazer essa comparação que o Lucas está fazendo, de a gente se colocar no lugar que a gente fez nosso papel, fez o possível e que tá tudo bem, tá ok. Não precisa ter uma, sei lá, uma culpa, né? Não precisa carregar as frustrações do cliente para outros projetos, cara. Exatamente. Se não gostou, é isso, a gente reformula, mas eu acho que o plano de fundo nunca pode mudar. Sabe, você muda uma coisa ou outra, muda um elemento, uma proposta, mas a essência não pode mudar. Se é identidade visual, se a gente quer usar esse título, essa nomenclatura, a gente tem que saber do que se trata isso. Porque se eu perco a minha identidade, quem sou eu? Então, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, já dizia Confúcio, nós estamos querendo comunicar o que para o mundo? O que para o mercado com o que a gente produz? O que a gente vende para o outro? Não pode ser só uma ideia. Não só com o que a gente produz, era outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Com quem a gente meio que é também, como a gente se comporta como profissional. Sim. Tô puxando esse assunto, né, da arte, porque acho que se mais designers se portassem como artistas, no sentido de defender a sua criação, defender a sua obra, e, claro, né, sabendo o que tá fazendo também, não é fazer qualquer coisa e achar que, beleza. Eu acho que a nossa profissão, no geral, talvez seria um pouquinho melhor, sabe? Seria um pouquinho de bom humor. Seria mais leve de se fazer. A minha opinião é um pouco contrária à do Lucas. Eu vejo a criação de identidade visual, o trabalho de design, muito mais como criar solução, desenvolver funcionalidade. Suprir uma falta que precisa ser suprida, e não só pela aparência, mas sim pela funcionalidade. Então, construir uma identidade visual é, de fato, desenvolver a representação daquele ser, daquela entidade que seja. Mas só que, né, igual o Lucas falou agora por último ali sobre defender a sua ideia e se portar como artista, eu tenho muito mais essa mesma visão de defender, mas de forma mais técnica. Então, defender sim o seu trabalho, mas defender a melhor solução possível pro
para aquele cliente. Mas aí no nosso último episódio, a gente falou sobre organização e produtividade. E a gente foi para uma premissa que era justamente se organizar para defender a qualidade de vida no trabalho, defender a saúde mental. Porque, né, muito de forma binária, assim, né, do preto no branco, e é legal ter o João aqui, que ele leva isso muito mais pro quântico, né, ele consegue expandir a ideia muito, muito além do que a gente consegue, né. Poético. A gente trouxe a ideia da organização justamente como uma premissa de você ter o seu tempo do trabalho, mas ter o seu tempo de lazer, ter o seu tempo de descanso e conseguir trabalhar essas coisas sem se perder, né? Não só se perder no meio que você tá, como na empresa, engessado, mas se perder em você mesmo, porque foi até um ponto que eu falei da última vez, que a gente que empreende e tudo depende da gente, a gente também se perde, porque a gente também se cobre, a gente também se engessa. Então, até antes da gente começar a gravar, o João falou sobre o produtor, né? O produtor é o cara que fica ali injetando ansiedade. E quando você é o próprio produtor, é você que se organiza, é você que se posiciona, você se injeta ansiedade quase que o tempo todo para fazer as coisas fluírem, para você se organizar, para você correr atrás. E isso, às vezes, e muitas das vezes, passa muito do limite. Aí eu queria trazer de novo essa conversa para o João Paulo, porque, né, a nossa geração, né, é uma geração muito ansiosa, de forma geral, mas os profissionais da criatividade têm que lidar, né, com burnout, que é o extrapolar, sabe, essa questão do trabalho, da ansiedade e todas essas questões. Então eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, né, do tema. Nesse ramo, né, da criatividade, né, infelizmente muitos profissionais acabam desenvolvendo sim sintomas da ansiedade, alguns, né, não necessariamente todos, mas alguns desenvolvem o transtorno de ansiedade, mas alguns apresentam os traços, né, que tem uma diferença, eu posso até falar disso para vocês. Mas além disso tem essa questão, né, da depressão, né, principalmente muito voltado para esse sentimento de culpa, né, da frustração, o fechamento, né, vocês trabalham na maioria das vezes sozinhos, né, a solidão, né, que vem por trás disso, no sentido da carreira solo, né, depende de você, né, é isso que o Gregory estava falando, de sentir que a pressão é de dentro para fora, não só de fora para dentro, né, não basta só o cliente que cobra, que exige, que às vezes não gosta muito daquela ideia, e do que você fez, né? Mas a sua autoexigência, né? Que é o quanto que você se cobra de ter que fazer perfeito e impecável para ter menos chance do cara dizer que não quer, que não gostou e tal, e o quanto que vocês se esforçam, vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5, 10 esboços para depois pensar em construir uma questão, né? Imagino que seja assim. Então, dentro dessa possibilidade, na perspectiva da praxis de vocês, a ansiedade é esse sentimento que é gerado pela antecipação do medo, né? Proveniente da não aceitação, do embate que muitas das vezes vocês precisam para defender o que vocês acreditam, né? Juntando aqui, fazendo, né, uma associação da ideia do Lucas com a do Gregory, né? Essa coisa de ter que defender aquilo que acredita, além da ideia e da mensagem que se quer passar com aquilo, o que você deseja imprimir no mundo, né? Mas esse medo de enfrentar alguma coisa, alguém ou alguma situação, né? Então, esse sentimento de ansiedade, muitas das vezes, vai dizer para nós que algo negativo está prestes para acontecer. Que eu vou perder alguma coisa, que não vai dar certo. Vamos imaginar não só na questão do nosso trabalho, mas vamos pensar na vida como um todo, né? O Lucas não vai gostar de mim, o que ele vai pensar a meu respeito, se eu falar disso aqui ou daquela outra coisa, o que ele vai dizer, o que ele vai pensar, ou de repente vem outra situação, né? Aquele medo de achar que eu vou perder o meu relacionamento, que eu vou ficar sozinho no mundo, que o meu trabalho não é bom, que não vão gostar dele, não vão gostar do que eu faço.
por eu não ter muitas das vezes um trabalho formal, eu vou me sentir à margem da sociedade. Não é bem assim. Eu defendo muito o trabalho autônomo, porque se eu promovo nas pessoas uma possibilidade de se perceber com autonomia, pensar na construção da minha rotina de trabalho de acordo com a minha realidade, como eu escolho viver, eu super defendo isso. Então, achar que não é capaz de enfrentar o que vai acontecer, o que as pessoas estão falando de mim, né? Ou de repente a sensação de que eu estou em perigo, alguma coisa vai acontecer. Muita gente fez esse quadro durante a pandemia, né, de Covid-19, mas o que vem para além disso, né? Nesse mundo pós-pandemia, como a gente se comporta. Então, basicamente, a ansiedade, meninos, ela é vista de acordo com 2 aspectos, né? Primeiro, a consciência de que eu estou tendo sensações físicas, né? Então está acontecendo alguma coisa comigo. Tem uma inquietação, uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, ou eu bato a perna insistentemente porque alguma coisa está acontecendo de incômodo interno, ou então vem uma sensação de cansaço, uma dificuldade para se concentrar, parece que as ideias somem, né? E vem aquela sensação de branco na mente, como a gente fala, né? Nossa, ficou tudo branco, né? É engraçado isso. Ou então a sensação de irritabilidade, qualquer coisa que o Daniel fala comigo, eu já estouro com o Daniel, né? Ou então, por eu não estar dormindo direito, né? Ou com sono perturbado, qualquer coisa que o Gregory me fala, eu vou achar que aquilo está contra mim. Aí vem alguma outra questão com relação a isso. Eu começo a ter palpitação, taquicardia, sudorese, começo a tremer, com medo de achar que o mundo, sabe? É como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer naquele momento. Eu não sei dizer isso em palavras. Eu costumo falar para as pessoas, né? A nossa linguagem ela é muito pobre em relação às nossas emoções e sentimentos, né? E muitas das vezes a gente quer expressar o que está sentindo, mas aí a pessoa fala assim, fala o que você está sentindo, diz para mim o que você está querendo, por que você está assim, e a gente não consegue, mas não é porque a gente não quer, é porque a nossa linguagem é pobre em relação às nossas emoções e sentimentos. Emoção é diferente de sentimento, onde emoção é aquele sentimento pela ocorrência do que está havendo ali naquele momento, é mais agudo, mas é breve, é muito breve. Emoção não é duradoura. Ninguém fica emocionado por alguma razão o tempo todo, isso não existe. Emoção, então, é aguda. Aconteceu, é pontual, já. Exemplo de emoção, felicidade. Felicidade é passageira, transitória, ninguém é feliz o tempo inteiro, isso não existe. Quem prega isso é conversa fiada, né? Ninguém fica feliz o tempo todo. A não ser quem está na fase da mania, que é do transtorno bipolar. Mas aí já é outra coisa. Mas ninguém é feliz o tempo todo. E nesse universo onde nós estamos hoje da comunicação, né, voltando àquela pauta da mensagem visual, as pessoas costumam achar como verdade aquilo que elas estão vendo. Então, lógico, se você quer passar uma ideia, quer transmitir, muitas pessoas conseguem realmente. Tem gente que está gastando aí rios de dinheiro, ficando super endividado de tanto procedimento estético para poder imprimir para o mundo uma imagem daquilo que não é. E muitos estão adoecendo vendo isso, achando que está muito bem, obrigado. Mas ninguém consegue fazer, nem todo mundo consegue fazer esse filtro que nós hoje conseguimos fazer aqui, a partir dessa nossa conversa, de olhar para esse mundo, né? Tentar olhar o que é que tem na coxia desse palco, né? O que é que tem nos bastidores? Quando ninguém tá vendo, o sorriso continua ou só quando a câmera tá ligada? E fora do stories, né? Exato, sabe? Como é a vida fora dos 15 segundos? Sabe? É uma afetividade que é comparada hoje à força de um like. E tem gente que está fazendo absurdos, né? Se endividando, sem contar que estão produzindo vários transtornos aí, além da dependência da internet, que já vem sendo objeto de estudo aí de muitos pesquisadores, né? De jogos virtuais, né? Que está sendo uma sucursal do inferno. A verdade é essa. A galera está adoecendo e não está nem se perguntando por quê. E quanto que as pessoas investem, né? Nada contra o jogo, gente, mas quanto que as pessoas investem para poder jogar o Free Fire, para poder investir naquilo outro, para estar em alta, para ser visto, aonde posto logo existo. Essa é a filosofia do mundo atual se a gente não se cuidar.
né? Tem até um meme desse que tá rolando aí da vida, né? De um senhorzinho dizendo, né? Nesse ritmo nosso, a gente não vai chegar até 80, né? No sentido de que a gente precisa realmente se pensar. Por que a gente segue nesse ritmo frenético de vida e não se questiona sobre por que a gente está indo aí, né? Tá indo com a correnteza. Bota seu barquinho no rio e deixa correr, é assim? Deixa a vida te levar? Essa história de deixa a vida levar não é segura. Isso, além de produzir muita ansiedade, nós ficamos à mercê do desejo do outro. O outro é que escolhe para nós quando a gente não quer escolher. E não escolher, querido, também é uma escolha, sinto muito. Mas é sempre a pior, porque a gente fica com o resto da parcela, né? O que fica lá é a sobra. Quem quer deixar a vida levar, vai ficar com as migalhas que sobram na mesa. E isso não é legal. Se nós podemos ter vida com qualidade, por que a gente vai se contentar em deixar as coisas acontecerem? Além de não é seguro, não é inteligente nem saudável fazer assim, né? E além dessas outras questões, né, dos sintomas que a ansiedade produz em nós para a gente perceber isso, tem essa consciência que a pessoa tem de, eu estou nervoso, nossa, como é que ele está me vendo agora, né? Eu estou com medo, eu tenho essa consciência de como o outro está tentando me ver naquele momento. Então, a ansiedade basicamente é isso, e está relacionado, né, muito relacionado com esse estresse ambiental. Eu estou colocando ambiente, não só o ambiente físico, mas aquela pessoa que é para nós um continente, para onde a gente se destina, para onde a gente se ancora, onde a gente espera um acolhimento, uma escuta, uma demanda de afeto. Então, esse ambiente, ele para nós, ele precisa ser acolhedor o suficiente, humanizado o suficiente, para que nós consigamos produzir bem. E produzir não quantitativamente, mas produzir com qualidade, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas adoecem por seguirem esse ritmo frenético de vida sem se questionar do porquê que elas estão fazendo isso. E aí vem o que o Gregory pontuou anteriormente, que é a síndrome do esgotamento profissional, também conhecida como síndrome de burnout, né? Que é uma causa exorbitante desse estresse de trabalho, né? O que é burnout, João? O que é isso, né? É um estado de esgotamento físico-mental que está intimamente ligado à minha vida profissional. Tem muito a ver com o que eu estou fazendo, o que eu escolhi para a minha vida. E como é que funciona isso? Vamos aqui alguns exemplos, a uma forma assim, bem clara para as pessoas poderem entender, né? Como é que isso funciona, essa coisa de deixar correr com o rio, né? Primeiro, o sujeito começa a perceber que ele está se dedicando muito ao trabalho. Eu tô com a minha namorada, com o meu namorado em tal lugar, eu tô pensando naquele projeto que o Daniel me encomendou, que o Lucas falou comigo e tal coisa durante o dia. Eu fico com aquilo na cabeça. Eu não consigo ter paz, estar inteiro onde eu estou, porque eu tô muito preso às ideias relacionadas ao trabalho. Eu saio do trabalho, mas o trabalho não sai de mim. É aquela coisa, né? Eu não consigo dissociar as duas personas, né? O meu eu trabalhador do meu eu pessoal, né? E aí vem essa dedicação intensificada ao trabalho, com uma necessidade enorme de fazer tudo sozinho, dificuldade para delegar função, de pedir ajuda, enfim. E isso acontece assim, na força do like, né? Para ontem, a qualquer hora do dia, tem que ser para ontem, é imediato. Aí vai e vem. Acontece um descaso com relação às necessidades pessoais, e aí de tanto que a pessoa trabalha, ela não come, ela não dorme, ela não transa, ela não sai com os amigos, as coisas começam a perder sentido, já não tem mais graça, sabe? E não é porque só se assemelha à depressão, não. E sim porque as coisas que são fora desse ambiente laboral é sem graça. Então a pessoa começa a pensar que ela só tem utilidade quando ela está produzindo, sabe? Olha como que a coisa funciona. E aí a pessoa começa a perceber que alguma coisa não está legal, mas mesmo assim ela não enfrenta o problema. E aí vem a aversão
aos conflitos. A pessoa faz de tudo para não se meter em confusão, para não ouvir reclamação. Aí fala na minha cabeça, fala, é aquilo, a cabeça parece que está explodindo, né? E aí você não sabe o que é que faz com aquilo. Só que quando você não diz do que você está vivendo, do que você está pensando, o nosso corpo é um excelente delator. Ele vai denunciar que alguma coisa não está bem. É quando ocorrem as manifestações físicas. Aí a pessoa às vezes chega no estresse, um nível de estresse tão alto, que ela faz aquilo que a gente chama, que popularmente as pessoas chamam de estafa, né? É quando a gente tem que desligar direto no disjuntor. A gente desliga o computador puxando o fio na tomada. É o que a gente faz quando a gente toma Rivotril, né? Essas medicações psicotrópicas, na maioria das vezes, né, elas fazem essa função de desligar sem dar o comando inicial, de poder deitar, fazer o ritual, né, tomar um banho, comer alguma coisa e desligar os eletrônicos antes de dormir. É um processo, gente. Sono é um processo. Então, quando a pessoa, às vezes, faz essa coisa do apagão, é a mesma coisa que tirar da tomada, né, desligar a força. E aí depois disso vem a reinterpretação dos valores. A pessoa começa, antes ela tinha uma vida ativa, conversava, tinha um grupo de pedal dos amigos, né? Tá muito na moda esse negócio de pedal. Tinha um pedal com os amigos, saía para poder, na sexta-feira após o trabalho, saía com os colegas de trabalho para falar sobre amenidades, para conversar sobre coisas da vida, ou parava, né, de quarta-feira para poder ir na casa do amigo e fazia alguma coisa para poder assistir o jogo daquele dia. Então a pessoa, ela começa a priorizar mais o isolamento, fugindo dos conflitos, né? E aí o que antes tinha sentido, hoje passa a ser desvalorizado. Então a pessoa começa a não ter mais necessidade de ter atividades, momentos de lazer, não consegue mais curtir a casa, a companhia dos amigos, dos familiares, qualquer coisa incomoda, né? A única coisa que promove autoestima é o trabalho. Isso é burnout. Começa a negar problemas, né? E nessa fase é um problema real, né? Nessa fase aí, as pessoas são mesmo desvalorizadas. Quem chega nessa fase de começar a negar que os problemas existem, já chegou aí num nível, né, perigosíssimo. Aqui a lâmpada amarela já acendeu para prestar atenção há muito tempo, né? Então, quando a pessoa chega a negar que os problemas existem, né, as outras pessoas são completamente desvalorizadas. Aí o cara começa a pensar que os outros são incapazes. Nossa, eu não posso pedir esse favor que o Gregory não. O Gregory não sabe fazer isso, ele não vai fazer do jeito que eu sei. Mas fulano, você pode abrir mão disso. Você pode escolher querer depender do outro, querer precisar do outro. Isso é saudável, isso é bom. Eu não preciso, mas eu quero fazer isso. Então, quem geralmente está nesse nível, né, de burnout, ele coloca que o outro é incapaz. Deus me livre, ele não vai fazer aquilo direito, depois eu ainda vou ser chamado a atenção pelo cliente, e isso vai virar um inferno na minha vida depois. Porque, além de tudo, eu vou ter que lidar com a minha culpa. E aí vem a culpa pelo baixo desempenho que ele acha que tem. Olha só que coisa terrível. Acaba sendo um looping, né? Onde é formado um ciclo vicioso, né? Os contatos são afastados, as pessoas são repelidas da minha vida, eu vou ficando cada vez mais cínico, né? É um cinismo sem fim, né? Faço um sistema de agressão, né? Que é muito evidente, as pessoas conseguem ver isso, que eu fico mais agressivo quando eu tô nesse nível de burnout, né? Começo a dar patada, como a gente fala nas pessoas, né? E aí vem depois um sentimento, né, de recolhimento. A pessoa começa a ter, por se fechar, né? Quando fala em ter uma reunião de trabalho, meu Deus do céu, ela começa já a ter aqueles sintomas todos que eu falei antes. Nossa, eu vou ter que conversar com o Daniel, com o Lucas, com o Gregory, que eles vão me perguntar como é que eu vou falar com eles a respeito disso, o que eu vou ter que dizer. Eu não quero ter contato com ninguém, eu não quero ver gente. Gente, me manda um WhatsApp, o que custa escrever? É melhor escrever, entendeu? Ou então me manda um e-mail, me manda uma mensagem, manda um recado por alguém,
Então a pessoa começa a se recusar, a se socializar, ela não quer contato, sabe? Olha o perigo disso. A gente fala às vezes de burnout, mas a gente nem sabe do que é de fato, né? Porque isso é novo, tá, para nós. E aí vem uma questão que a gente chama de despersonalização, que são esses momentos onde a pessoa começa a ter uma confusão mental, que ela não se sente mais no seu corpo como habitualmente. Já começa a despersonalizar, né? Começa a mudar o comportamento, ela começa a ficar mais irritada, uma irritação que é uma irritação tensa, onde tem dificuldade de aceitar brincadeira, né? Com bom senso, com bom humor, a pessoa já não consegue mais experimentar a vida com mais leveza, ela está sempre estressada, irritada, olha que coisa. E aí vem a tristeza intensa, que é por isso que se aproxima muito da depressão, nesse aspecto, porque a gente não consegue nem definir como ansiedade, nem definir como depressão, porque os sintomas não são suficientes para nenhum critério diagnóstico de um e nem do outro. Também não é um quadro de transtorno misto, que a gente poderia dizer. Então, o burnout aparece hoje como sendo essa possibilidade, onde o sujeito, pela exaustão, pelo esgotamento emocional, faz esses quadros. E aí começa a ficar indiferente com as coisas, já não frequenta igreja, já não conversa mais com ninguém, sente um vazio interior enorme, né? É uma sensação de que tudo é complicado, que é difícil, é desgastante, e aí vem o colapso físico e mental, que é quando para mesmo. Aí é ladeira abaixo se a gente não cuidar, né? É bom você dar essas definições, João, porque hoje em dia, principalmente, a depressão, ela foi ao mesmo tempo, assim, a depressão, mas falando dos transtornos gerais, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é que ela foi normalizada, todo mundo tem, tá todo mundo ruim da cabeça. Banalizou, né? E ao mesmo tempo banalizado, sabe? No sentido de, vou botar a culpa, hoje eu estou me sentindo depressivo, e às vezes, eu vejo isso muito em rede social, principalmente. E você, tipo, às vezes a pessoa, como é que eu posso me expressar sem ofender ninguém? Fala do seu jeito. A pessoa não tá sentindo aquilo ali, sabe? Entendi. Claro, não tô julgando a vida do outro, a depressão, pelo amor de Deus, como né? se fosse um sentimento, né? Como se fosse uma emoção, igual o João falou. Exatamente, Greg. Muito obrigado, era isso aí que eu queria falar. Lucão, complementando e, né, trabalhando junto com isso, eu tenho duas perguntas para fazer pro João Paulo que eu acho que vai ajudar a esclarecer, porque, assim, muita gente que escuta não tá, ou tá, né, e não sabe, na situação do burnout já, ou da ansiedade extrema, ou da depressão, ou ela tá antes. Então, normalmente, esse público tá ali no meio, sabe? A pessoa tá encaminhando para um problema mais sério. Tá na beira ali de descer o morro. Aí você exemplificou, né? Quem é a pessoa do burnout, da ansiedade depois, já na situação, e quem era ela antes. Mas como que é o meio ali, sabe? Onde liga o alerta, você tem que parar com isso agora, tem que diminuir o ritmo para não quebrar daqui a pouco. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se o burnout, ele é algo que, sabe, meu dia foi extremo hoje, esgotei. Então é algo daquela semana, ou é algo que, você bateu o seu limite, estragou o que tinha que estragar, agora você vai ter que lidar com isso por uns bons meses aí. Como é que funciona essa questão? Bateu biela. Para a primeira questão, eu acho que, na verdade, o que fica de sinal de alerta, os outros que convivem com a gente costumam dar esses sinais, né? Eles começam a falar, nossa, João, você tá tão irritado, nossa, você tá dando patada até no vento, né? Nossa, você tem chegado cansado, né? Tem um exemplo, assim, que eu acho que ilustra bem isso, né? É aquela coisa assim, aí vem a esposa e fala, que gracinha, né? Falando pra amiga, né? Ele é um rapaz tão trabalhador. Nossa, ele é um amor. Ele vai da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, sai 6:30 da manhã, chega 8 da noite. Ele janta, menina, toma um banho, me dá um beijo e vai dormir. E aos finais de semana, às vezes, né? A gente vai à igreja, mas na maioria das vezes a gente fica em casa mesmo. Ele é muito caseiro. Menina, bem que diziam pra mim que ele é pra casar. Esse menino aí, mano. Só que na verdade, o menino de ouro é um robô.
E robô não casa, minha gente. Sabe? Ninguém suporta isso. Então, o que fica como sinal de alerta é o que a gente, na maioria das vezes, aceita fazer com a gente. O que eu aceito fazer comigo, com o meu próprio corpo, para que os outros fiquem bem? Sabe? O problema é a maratona em busca do sucesso, que vai gerar esse ciclo vicioso que resulta nada mais, nada menos do que uma exaustão física e emocional. E aí eu adoeço por querer produzir 24 horas, e aí com isso eu não me alimento adequadamente, eu não pratico atividade física, eu não visito os meus amigos, eu não durmo direito, ou quando durmo tenho um sono agitado, né? Eu tô sempre mal-humorado, estressado, não consigo sentir que vivo, né? Eu sobrevivo, né? Eu só penso em produzir. E o que é pior, né? Que esse comportamento, né? Esse vício, tá, Gregory? Infelizmente, cara, diferente dos outros vícios, ele é incentivado pela nossa sociedade. Olha que coisa bacana. É o único vício que é incentivado pelas pessoas. Olha como é que é o exemplo que eu dei lá do cara para casar. Olha como que isso é tido como algo natural, como se... Não é tratado como vício. O objetivo, né, ao se alcançar, né, chegar nesse padrão. Olha lá, trabalho enquanto eles dormem. Isso, sabe? Sai 6h30 da manhã e tal. E não tem contato com outras pessoas. Porque se ele sai de manhã cedo e chega no fim da... né, à noite, na verdade, quem que é essa pessoa no mundo? O que ela faz além de trabalhar? É doido o João Paulo falar isso aí, porque hoje também a gente vive numa sociedade muito julgadora, né? Todo mundo é especialista em tudo, todo mundo quer dar a opinião certa sobre você e às vezes não, né? Não precisa ser assim, cara. Não precisa ter essa pressão, né? Do menino de ouro. Exato, cara. Né? O menino de ouro que está enrijecido, né? Porque o ouro não se comunica com ninguém. A gente fala do valor do outro, né? Mas a gente precisa tomar cuidado aí com esses nossos comportamentos, né? Porque por conta dessa hiperestimulação cognitiva que a gente sofre, né? Nome bonito para poder dizer que a gente é bombardeado o tempo todo pelas telas e pelas informações, né? Hoje tudo é tela. Até o relógio hoje, os smartwatches, nós temos hoje tela para ver. Que a gente recebe notificação o tempo todo. Isso faz a gente ficar muito ansioso, sabe? Recebendo essas notificações o tempo todo e a gente olha isso. A gente fica olhando o tempo todo o que é notificação, sabe? É smartwatch, é smart TV, é smartphone, é tablet, é computador. E quando eu não estou nessas coisas, eu estou alienado com o meu fone de ouvido. Eu não converso com as pessoas. Eu não consigo ter uma vida, né? Eu faço uma programação que a cultura me pediu para fazer. Eu sou um robô, uma máquina, que sigo comandos que deram para mim e eu obedeço àqueles que me criaram, que me fizeram pensar e funcionar dessa maneira. E a gente não se questiona, entendeu? Ouviu essa vinheta, você já sabe. Agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast. E acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Tá precisando de um site que gere resultados de verdade? Vem pra Load. Há 9 anos entregando projetos únicos e levando empresas para o mundo digital. Trabalhamos com design de interface, desenvolvimento de sites e aplicativos e performance digital. Acesse estudioload.com ou mande um oi no nosso WhatsApp 28 99999 2891. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo? Na Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções.
Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site euseimarketing.com.br e agende uma reunião. E outra coisa também, que eu vejo muito ser colocado de forma errônea, né? A gente não tá falando aqui do caso da pessoa ser introspectiva ou ser extrovertida, sabe? Introvertida e extrovertida, né? Que é algo também que eu vejo sendo confundido muito, né? O cara que tá quieto na dele é o cara que... é o jeito dele ser assim, sabe? Ok, mas será que esse cara não tá doente? E ele não sabe também? E ninguém ao redor dele sabe porque ninguém fala com ele, ninguém conversa com ele. É uma linha tênue, né, Lucas? Essa diferença da personalidade da pessoa para um sintoma que ela tá demonstrando, né? Exato, e às vezes você já conheceu a pessoa daquele jeito, você não sabe como era antes para ter essa comparação. Exato. Sim. Mas sabe quem vai te ajudar nisso? Um profissional. Exato. Por isso que a gente fala aqui. Procura um profissional, gente. Se você acha que você não tem nada, procura um profissional. Você descobre já. Você vai descobrir. Você vai descobrir. Só que ao contrário, sei lá, como é que o outro fala? Esqueci, tinha um ditado que eu ia trazer, mas eu esqueci. Mas é uma coisa boa você descobrir essas coisas pra você tratar, pra isso não evoluir. Sim, com certeza. A gente fala muito é tanta coisa pra falar, na verdade, né? E tudo isso que o João tava falando ecoa no ambiente de trabalho, ecoa na rotina que a gente tem hoje com home office, né? Na verdade, não é que as pessoas não estão saindo de casa para trabalhar, é que o trabalho não está saindo da vida delas, né? Nossa, eu ia contar isso antes. Eu trabalhei num lugar, os meninos sabem muito bem aonde, a gente era responsável pelo atendimento dos clientes. Vou contar uma anedota aqui. E eu sempre fui muito assim, de definir a minha vida pelo meu trabalho, né? Eu mudei de cidade para trabalhar, coisa que todo mundo faz. Só que eu levei isso muito ao pé da letra. Tava nessa agência, atendi os clientes, a ponto de, tipo assim, na minha segunda semana ser mandado para fazer reunião com o cliente. Então, né, junto com essa mentalidade que eu tinha a questão da responsabilidade que eu achava que estava sendo criado. Aquilo vai se misturando, você começa a achar hora importante demais, hora importante de menos, vai criando essa dicotomia, né? Uma palavra que eu gosto muito de usar. Determinado dia, fui mandado para uma reunião com um cliente que estava dando problema, que não estava agradando muito das produções, enfim, era um cliente que tinha uns casos a resolver na agência na época, isso tem muitos anos já. Fui para a reunião com o cliente, cheguei da reunião tarde em casa, mas já cheguei, em vez de eu pegar e descansar, cheguei com a cabeça de amanhã eu vou fazer isso. E não dormi. A ponto de quase não dormir, porque já pensando no que ia ter que fazer amanhã, no que ia ter que dar conta do trabalho amanhã. Isso assim, tô contando um caso, mas aconteceram várias vezes. Esse foi um dia que eu acabei me pegando tendo esse comportamento, sabe? Sabe quando você percebe, poxa, por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso tá com essas preocupações agora. É um acontecimento muito comum, né, Lucas? Muito comum. Tô falando dos profissionais, né, da criatividade, igual o João Paulo trouxe aqui, mas no trabalho no geral, né? Da pessoa trabalhar ali, o trabalho braçal mesmo, o dia todo, e chegar em casa e se preocupar com a compra que vai ter que fazer amanhã, com a visita na casa de fulano que ele não pode deixar de fazer, e sabe? E aí você traz toda essa carga, todo esse excesso, junta todas as tarefas da sua vida num dia só. E é bem complexo. E você acha que você tem que resolver tudo num dia só. Sendo que não, vai ter coisa ali que vai se estender por meses, porque a vida é assim. Gente, depois que eu casei, eu tô aprendendo que a vida é diferente do que a gente espera, sabe? Tô aprendendo, tô vendo na prática que você vai planejar uma coisa, muitas vezes não vai sair do jeito que você planejou, e tá tudo certo. Faz parte ser assim também. Claro, você vai continuar procurando, né? Não dar brecha para as coisas saírem errado, mas vai sair uma hora. Você não tem como ter o controle de tudo. Exato. E nem precisa ter, né? Nem precisa ter, exatamente. E entra a famosa palavra resiliência, né, Lucas?
Resiliência. Que é você precisar se esticar ali, mas ser maleável e resistir àquilo. Conseguir se adaptar, né? Sobreviver. Sobreviver. O profissional criativo, o designer, o cara que é redator, que escreve, eu coloco até o programador, acho que aqui também. Sim. Galera que trabalha com tecnologia no geral. A gente sofre dessa necessidade de ter que estar toda hora olhando uma notificação. Porque simplesmente, lá no fundo, é porque a gente tem medo de perder alguma coisa e na próxima rodinha de amigo não ter nada pra falar. Sim. Sabe? Uma vez, por coincidência com essa mesma cliente que eu contei o caso, ela Lucas entregando. perguntou. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou expor, fazer um exposed aí. Eita! Com essa mesma cliente, se eu não me engano, nessa mesma reunião, olha como é que as coisas marcam Essa a gente. reunião foi muito frutífera. Ficam com a gente. Rapaz, essa reunião foi Uns massa. fruto bom que deu, menino, olha só. Mas ela Foi falando. expulso do paraíso. Comeu do fruto. Vai, beleza, desculpa te atrapalhar. Eu não lembro exatamente o que ela falou. Sei que ela queria me mostrar alguma coisa no Instagram. Perguntou se eu já tinha visto. E eu, por um acaso, falei: olha, eu não sou muito de entrar no Instagram. Não sou de ficar o dia inteiro rodando rede social. Nunca fui. E hoje eu tento usar a rede social para trabalho. Nem sempre eu consigo. Clássico problema também, depois a gente volta nele. Eu falei que eu não usava muito o Instagram. Nossa, ela me olhou com uma cara de nojo. Um desdém, né? Um desdém? Não, mas você trabalha com isso. Você tem que ficar o dia inteiro no Instagram. Moça. Onde é que tá escrito isso? Eu já ouvi isso também em outras não ocasiões. Tenho, não. Isso acontece na Grécia, não acontece aqui no Brasil, tá? Isso acontece em outros lugares. É muito doido isso, né, cara? Eu lembro que uma vez eu desinstalei o Instagram só pra ficar uns dias sem, tá ligado? É desintoxicação, gente, isso aí. E uma pessoa que usa muito o Instagram, usa pra tudo, assim, tem essa frequência mesmo. Como que você desinstala, cara? Hoje em dia não dá pra viver sem Instagram. Eu falei, cara. Como gente, assim, a vida se resumiu a isso, mano. Não, assim, tá errado. Tá? Você usa pra trabalhar, você usa pra ver o que os outros estão fazendo, beleza, mas chega num ponto que você fica dependente daquilo ali. E aí pra gente é muito maléfico isso, sabe? Muito maléfico isso, porque como o João falou também, você fica dependente de postar uma parada pra mostrar que você tá existindo. Isso aí. A sua validade vem a partir do olhar do outro, né? Olha que coisa. Olha que doido. E é interessante. Sem contar que às vezes vai horas e horas ali, você rodando a parada, você poderia estar fazendo, sei lá, qualquer outra coisa mais interessante. Eu consegui substituir o scroll infinito do Instagram pelo scroll infinito de um Reddit da vida, de uns fóruns da vida, de um 9gag da vida pra ficar vendo meme. 9gag até que eu tenho usado pouco, não sei se o João conhece. É um site de meme. Meme, de cima e embaixo. Pra rir, bobeira. Demorou você me chamar de ignorante alguma coisa, mas vamos lá. Não. Pelo contrário. Eu sou nativo digital, essa coisa não carrega isso. Pelo contrário, você é uma pessoa tão culta que você não tem como conhecer isso. Não precisa conhecer. Mas substituir, só completando, Greg, depois você emenda. Substituir o vício do scroll infinito do Instagram pelo vício do Reddit, que é um fórum. Na minha cabeça faz um pouco mais de sentido, porque eu tô lendo, tô interagindo com pessoas, tô de fato comentando, né? E não é, pelo menos assim, os fóruns que eu participo, a galera não tá ali por aparência, sabe? Tá ali pra contar alguma coisa que aconteceu na vida dela, pra discutir, sabe, de política, de qualquer outra coisa, sabe? Então virou meio que um refúgio, mas como todo aplicativo, ele tem a belíssima função de nunca terminar o feed. Então você fica ali horas e horas perdido. Mas é uma anedota também. A não ser que a gente dê sorte da internet não tá muito legal, aí fala, não foi possível atualizar o feed. Exatamente. E o legal é que, né, filosofando um pouco sobre essa parte da conversa, você pega um mundo de possibilidades e usa pra te limitar, né, cara? Nossa, caraca. É difícil entender isso, né? A gente fez isso com a internet, no geral. Sim, com certeza. Mas depois que veio essa questão da pandemia, então, nossa, isso ganhou ainda mais força. Mas aí eu vou trazer uma outra pergunta aqui pro João Paulo.
Pode falar. E aí pode ser que isso seja um traço dessa pessoa que está indo pro excessivo ou não. E aí fica a seu critério expor isso, e se não for o caso, explicar como lidar nessa situação. A gente que... né, normalmente quem trabalha numa empresa tem seu horário de entrada e de saída, ela pode fazer ali um pouquinho mais e tudo mais, mas quando a pessoa empreende ou ela tem o seu próprio negócio ali, é muito fácil que seja requisitado dela ficar até mais tarde. Porque às vezes ela passa, muito no nosso caso aqui, passa o dia todo produzindo e no final do dia tem que cuidar do administrativo, sabe? Tem que cuidar do financeiro, que não tem como cuidar durante o dia normalmente. E aí até onde você consegue ir um pouco além sem entrar nessa questão do prejudicial, sabe? Ou não existe isso. Você tá indo um pouco além, você já tá se arriscando. E aí fica, né, pra você trazer a resposta de se de fato é ou não. Essa coisa de separar o que é o profissional do pessoal e tentar organizar a rotina de trabalho, né? Isso é muito importante, tá? Acho que o primeiro passo é tentar organizar a vida. Você primeiro precisa ter uma rotina estabelecida. Mesmo que você seja autônomo, você trabalha de que horas a que horas? Eu gosto muito de dizer que nós somos seres pedagógicos e a gente só funciona quando a gente está estruturado. Sem uma estrutura, o corpo não fica em pé. Observa que isso é até uma questão que a gente aprende com a nossa própria biologia. Sem um esqueleto, nós seríamos o quê? Uma ameba. Um corpo mole que iria se arrastar, a gente não ia conseguir se locomover. A rotina é assim para nós. É essa estrutura que a gente precisa para que nós possamos construir possibilidades a partir disso. Então, legal é construir uma rotina engessada? Não, uma rotina flexível. Então, João, como é que eu faço para poder identificar essas questões em mim? Primeiro, eu preciso me perguntar se eu busco qualidade de vida ou vida com qualidade. O que eu quero? Então, a partir disso, eu vou buscar fazer um gerenciamento do meu tempo. Pensando que nós somos seres pedagógicos e a gente funciona a partir de uma estrutura, então vamos tentar nos estruturar. Então, como não é legal fazer uma rotina engessada, a gente pensa em dividir o dia em 3 momentos. Primeiro, é o mais importante de tudo, qualidade de sono. E a qualidade do seu dia depende da qualidade do sono que você desfrutou na noite anterior. Uma noite mal dormida, 2, 3 de pessoas se arrastando. Não consegue produzir, não. Então é importante criar uma rotina para acordar e dormir sempre no mesmo horário, independente se for fim de semana, feriado, ou se você tiver tido insônia na noite anterior, não cochilar durante o dia e ter um horário para dormir e acordar. Então a primeira coisa para poder estruturar isso, Gregor, é pensar em dormir o tempo suficiente para você sentir que está descansado. Uns vão dizer, separa 8 horas. E aí, se em 8 horas você sentir que você está bem satisfeito, acordou bem disposto, não acordou com a sensação de estar cansado, de você ter lutado uma guerra durante a noite, né, é sinal que foi o suficiente. A gente vai entender que não existe um número exato. Apesar de que a gente pode dividir esse dia de 24 horas em 3 momentos, né? 8 horas de sono, 8 horas para atividades laborais, trabalho e tal, e outras 8 horas para atividades prazerosas. É assim que a gente tem que tentar dividir o nosso dia. Então, se uma pessoa consegue dormir 8 horas e ficar bem, beleza, mas se ela precisa dormir 10 horas, ela precisa se organizar de acordo com o seu próprio relógio biológico, seu ciclo circadiano, né? Então cada um vai funcionar de um jeito, tá? Então é importante priorizar uma qualidade de sono, né? Depois pensar nesses horários para a sua atividade laboral, para o trabalho. Primeiro, pergunta: qual é o seu objetivo de trabalhar? Que lugar ocupa a sua atividade laboral na sua vida? Eu trabalho para viver e ter qualidade de vida ou eu vivo para trabalhar? E essa necessidade de produzir o tempo todo? Como é que eu faço para estruturar isso dentro da minha rotina? Então, de segunda a domingo, ou de domingo a sábado, como funciona o calendário, o que eu construo de possibilidades dentro dessa estrutura que já é pré-estabelecida? O dia tem 24 horas para todo mundo.
Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso fazer a birra que eu quiser, que eu não vou conseguir o dia com 48 horas. Não é uma coisa negociável. Tá? Agora, como você gerencia o seu tempo tem muito a ver com a forma como você escolhe viver. Então, se você separou para o seu dia de trabalho 8 horas, encerradas essas 8 horas do seu expediente, que eu acho que é muito importante se pensar acerca disso, mesmo que você precise depois estender o seu horário para poder estruturar e organizar melhor, você mesmo que estenda isso para, digamos, 10 horas de trabalho, você sabe que essas 2 horas que você fez ali de extensão, você pode compensar até no dia seguinte. É uma questão de você poder se adaptar de acordo com a sua realidade. Não tem como engessar. Né? Essa coisa do trabalho autônomo é onde eu consigo desenvolver o meu trabalho, a minha atividade de acordo com a minha realidade de vida. É eu fazer acontecer, construir as possibilidades ali pertinentes para o que eu estou buscando de acordo com o meu estilo de vida. Então eu vou dar conta de tudo que é aquilo, mas uns funcionam bem à noite, outros funcionam melhor de manhã, outros funcionam melhor à tarde, sabe? E outros só funcionam sob pressão, aí eu só lamento. Mas, nesse sentido, brincadeira, mas nesse sentido, por que eu estou trazendo isso? Porque nem todas as pessoas trabalham bem durante o dia. Como vocês, né, eu também sou autônomo, tem dias, por exemplo, Gregório, que eu tenho que fazer essa mesma atividade que você. Eu tenho também que separar um dia ou 2 dias da semana para poder fazer essa questão da minha organização financeira. A gestão financeira ela é tão importante quanto a gestão da vida, quanto a gestão do tempo. Nós escolhemos como a gente vai viver. Tem dias que eu separo para poder fazer isso, então eu me dedico àquela atividade para eu terminar o mais rápido possível, que eu não suporto fazer conta. Então, em compensação, tem outros dias que eu não trabalho durante o dia porque eu só atendo à noite naquele dia. Então eu preciso estar bem disposto para fazer aquela determinada função, atividade que eu me propus a fazer. Eu quero atender em horário executivo depois de 7 da noite, então eu atendo das 7 da noite até às 10 sem problema nenhum. Eu me preparei, eu me organizei para aquilo. Então durante o dia eu vou viver, eu vou fazer outras coisas. Então depende de muito como a gente coloca, como nós flexibilizamos o nosso tempo, os nossos horários. Essa história de eu não tenho tempo para isso não existe. A gente tem tempo para tudo. Basta a gente conseguir fazer essa estruturação, que eu sempre convido isso para os meus pacientes quando surge essa demanda no consultório. Vamos lá, desenhe aí a sua rotina. Como é que é a sua realidade? Você sente que você produz melhor em que momento do dia? De manhã eu não sou ninguém. Se eu pudesse, eu acordava meio-dia. Ótimo. Então, você sabe que durante a manhã você vai ter necessidade de dormir. Então, você vai precisar estender um pouco mais a sua noite de sono para você entender que você pode dormir um pouco mais tarde, porque você sabe que você pode acordar um pouco mais tarde. Sua vida te permite isso? Ótimo. Se não permite, vamos ver o que é possível fazer com isso. Então, depende da realidade do sujeito. Depois disso, a gente tem que separar um tempo da vida para nós fazermos atividades que nos dão prazer, para ter tempo de lazer. Lazer não é só passear, viajar, mas é poder ir ao cinema, é poder estar na companhia de pessoas que amamos, é poder maratonar uma série ou assistir um filme nessas plataformas de streaming da vida, né? Que bom que nós temos isso, a gente não precisa mais para locadora, perder horas e horas da nossa vida escolhendo coisas, lendo sinopse, no final das contas não era nada daquilo, já vivi muito isso. Mas tem também os nossos hobbies, né? Aquilo que a gente escolhe passar tempo, que são aquelas atividades que nos dão prazer, que a gente gosta e faz com frequência. Estar em contato com a natureza, né, Dani? Cuidar das plantas, dos animais de estimação, cozinhar, dançar, cantar, tocar um instrumento musical, ler, escrever, pintar, criar, praticar esportes, fazer algum tipo de trabalho voluntário, ensinar alguma coisa para alguém, estar envolvido numa causa que vale a pena lutar, sabe? Estudar outro idioma, fazer meditação, visitar amigo, uma infinidade de outras atividades. Isso é hobby. É muito importante para a nossa saúde isso, gente. É muito importante. Isso ajuda a aumentar a serotonina, endorfina. São hormônios importantes para a regulação do nosso humor. Então, quem não dorme
não vive. Quem não se organiza está sempre atropelado na correria. Na maioria das vezes não acaba bem isso. Então fica como um sinal de alerta e também, ao mesmo tempo, como uma orientação, né, para vocês que estão nos ouvindo também agora nesse momento, né, que nós precisamos nos colocar limite. Às vezes a gente tem muita dificuldade de falar não para o outro, mas eu preciso me colocar limite e falar, João, presta atenção, cara. Você vai assumir sair no prejuízo, você vai aceitar sair no prejuízo para que o outro fique bem? Como assim, cara? Você sabe que se você não falar não pra ele, você vai trabalhar 10 horas naquele dia. Você sabe que se você não falar não pra ele, você não vai conseguir ir ao cinema com sua namorada. Você não vai conseguir jogar pelado com seu amigo. Eu preciso aprender a me colocar limite, né? Eu acho que é uma questão que precisa ficar clara pra gente. É preciso colocar limite. Primeiro em nós. Depois a gente coloca limite no outro, que fica demandando também o tempo todo, igual o neném chorando, e a gente tem que ficar nessa obrigação de aceitar a demanda o tempo todo. O neném chora, a gente bota a dedeira na boca. Não é assim, cara. O mundo não é assim com ninguém, cara. Eu mesmo, se eu sentar aqui agora e chorar, ninguém vai aparecer pra me acudir. É fato. Se eu falar assim, tô sofrendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer com isso? Não sei o que iria acontecer. Mas na maioria das vezes, quando a gente chora, é difícil a gente ter alguém para poder vir nos acudir. Porque o mundo é cruel, gente. Já dizia uma ex-professora minha, o mundo não tá aí para servir ninguém. O mundo está aí para poder ser um palco para que nós possamos fazer desse lugar o melhor que pode ser exercido por nós. Tem que ser para o nosso bem-estar, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, senhor Gregory, tentar fazer um bom gerenciamento desse tempo de acordo com a sua realidade. Tá? Tenta dividir aí os seus momentos, né? Eu acho que às vezes nós somos muito autoexigentes no sentido de nos cobrar como se a gente tivesse que trabalhar formalmente pra gente mesmo, né? Você tem que cumprir a carga horária, senão você vai ser demitido, né? A gente, profissional autônomo, não tem isso. A realidade é construída por mim. O dia que eu quiser, por exemplo, lá não marcar ninguém na parte da manhã, eu não agendo ninguém na parte da manhã porque eu tenho uma consulta em tal lugar. Se eu recebo visita na minha casa, eu tenho que suspender minha agenda naquela semana por uma questão pessoal. É respeito comigo, é respeito com o outro. Sabe? Eu acho que todas essas coisas, elas podem ser construídas. Tudo pode ser muito satisfatório para nós se a gente conseguir ser respeitoso, em primeiro lugar, conosco e depois com o mundo que está aí para nós, né? Tudo isso é bom. Não é assim que a gente aprendeu, desde quando a gente aprende a ser catequizado, que tudo isso é bom, né? Se nós temos tecnologia a nosso dispor, porque fomos nós que desejamos isso, agora a gente tem que dar conta. Nós quisemos isso. A gente é que lute para conseguir administrar tudo isso que a gente desejou. Se eu quero ser amado por alguém, eu preciso aprender o que é isso. Se eu quero ter a companhia do outro, eu preciso privilegiar isso em alguns momentos da minha vida. Senão não vou ter ninguém perto de mim. Eu vou afastar todo mundo, né? Então, o profissional que sente, voltando aí para vocês, senão eu vou viajar, o profissional que sente que precisa ser criativo 24 horas, todos os dias, e que precisa produzir, não vai conseguir. É como alguém que chega para mim, quer emagrecer. Não vai. Por quê? Porque isso não é o objetivo. Eu vou para terapia porque eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Quem é feliz que você conhece? Primeira coisa que a gente pergunta. Quem que você conhece que é feliz, que você está tomando como uma referência e que você vem para cá buscar isso? Né? Eu quero ser criativo o tempo todo. Quem é? Eu estava assistindo a série do Leonardo da Vinci esses dias, né, que eu sou curioso. Fui assistir a série do Leonardo da Vinci e o cara dá uma aula sobre isso que eu estou falando aqui agora com vocês. Que ele tinha muita dificuldade de administrar o tempo, o cara não conseguia entregar as obras quando pediam, abandonava trabalho. É uma ilustração perfeita do que a gente está discutindo aqui. Eu estava lendo a biografia foi do Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. O cara escrevia, foi militar, foi político, tocava um monte de coisa. Outro também
doido das ideias de fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Faz tudo mal feito. Bom, não falei isso. Tem esse ponto, né? Tem sempre esse ponto. Esse questionamento, João Paulo, que você trouxe de, sabe, quem que você conhece que é feliz? Aí eu lembrei de uma palestra do Clóvis de Barros Filho, né? Assistindo mesmo no YouTube e tal. E aí ele falando que ele foi no aeroporto, aí tinha uma revista lá, 10 passos para alcançar a felicidade. Daí ele pegou aquela revista, foi na pessoa que tava vendendo e essa revista é boa? Isso é. Você leu? Li. Você é feliz? E ali ele provou a ineficácia dos 10 passos pra felicidade. E quando eu leio essas coisas, eu imagino logo aquele jogo de amarelinha, né? Pra chegar até o céu, a gente vai dando uns pulinhos passando pra chegar até lá. A gente, não tem receita, cara. Essas receitas prontas, não tem receita. É muito charlatanismo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso tudo é pra poder vender, né, gente? E aí, lembrem-se sempre que criatividade dá trabalho, mesmo sendo prazerosa, dinâmica, né? Se até a nossa personalidade é dinâmica, imagina, sabe? É a nossa forma de funcionamento, a gente não acorda igual todos os dias, não é porque a gente é bipolar, é porque nós somos dinâmicos, a nossa personalidade é dinâmica, a gente não acorda igual todos os dias. Então, ser criativo exige tempo, exige atenção concentrada, e isso, né, ferve os neurônios, né? Exige um dinamismo, exige pesquisa, você tem que estar de olho no mercado, você tem que prestar atenção no que o cliente está te pedindo, em qual é a sua percepção acerca daquilo. Eu posso pedir a mesma arte a vocês 3 agora, eu vou encomendar o mesmo projeto a vocês e vocês não podem conversar sobre isso. Se eu pedir para vocês fazerem o mesmo projeto, vocês vão fazer 3 coisas completamente distintas. Por quê? Porque as nossas digitais estão sempre onde a gente está. A gente sempre coloca as nossas digitais porque elas são a referência da nossa visão do mundo. As nossas digitais não se apagam daquilo que tocamos. Então, criatividade exige motivação, que é esse desejo interno de querer fazer a coisa existir, fazer funcionar e ser bonito. Não basta só ter funcionalidade, tem que ser bonito, funcional, ou seja, efetivo e barato. Esse é o objetivo das tecnologias. Essa parte de barato aí. É o objetivo hoje. Mas é sério, gente. O objetivo hoje das tecnologias é exatamente isso. Elas têm que ser funcionais, bonitas, atrativas, né? E ao mesmo tempo serem baratas. E eu vou incluir aqui, né, o fato da questão de ser sustentável também. Então, acho que é muito importante nós olharmos para isso, né? O mundo está mudando, gente. Nós temos que mudar com ele, senão a gente fica para trás. Eu não quero ficar para trás. Vocês querem? Vocês querem ficar para trás? Nesse momento da conversa, a gente tem que refletir sobre suas perguntas, pois antes de responder. Eu não vou te dar uma resposta assim tão direta, não. É pegadinha, né? Pegadinha. Além de tudo isso, antes que vocês comecem a viajar, que vocês ficam nessa efervescência de vocês aí, jovens. Né? Além disso tudo, ainda tem que ter inspiração, gente. Eu estava falando lá da história do Leonardo da Vinci, no sentido de que ele tinha que ir a campo, ele ia para o meio da praça observar as pessoas passando. Uns trabalhando, outros fazendo outras coisas, para ele poder imprimir o rosto daquelas pessoas nas obras dele. O nosso cérebro não tem capacidade de criar rosto. Então, às vezes, nós temos que buscar inspiração naquilo que a gente menos espera. Qual é a fonte da nossa inspiração? Para algumas pessoas, é a natureza. Alguns trabalham bem com a janela aberta, olhando para fora, tendo essa possibilidade da liberdade que é construída a partir disso. Outros trabalham melhor perto daqueles que amam, porque o afeto traz sentimento de segurança, a inspiração, tem até isso, né, do poeta, né, a musa inspiradora, né, essa coisa de obter inspiração a partir de uma ideia, de algo que é construído dentro de você, que te possibilita pensar daquela maneira. E isso é o início desse processo de criação.
Todo poeta, todo artista, todo design precisa dessa motivação inicial, que é o porquê que eu quero trabalhar com isso. Por que eu não escolhi ser pedagogo, psicólogo, policial, enfermeiro, advogado, padre, pastor? Por que eu quis essa profissão? Eu pergunto sempre isso para os meus alunos: por que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês precisam saber o objetivo de vida de vocês. O que os inspira tem que ser a história de vida de vocês. A galera que está nos escutando agora, o que tem que te inspirar na vida é a sua história. Você é a sua maior inspiração, tem que ser assim, porque se a gente não se autocultivar, a gente acaba não valorizando as construções em nós. E a gente vai mirando nessa coisa que é do outro, né? A referência é sempre o outro. Agora são os influencers. Conversa fiada, se a gente não influencia ninguém além do passo, um braço à frente, sabe? Um passo à frente, não mais do que isso, além do que o braço alcança, né? Tem coisas e coisas que a gente vê por aí. Lógico, tem pessoas bacanas e legais que ajudam muita gente, muita mesmo. E isso é relevante. Eu sou até a favor de que postem mesmo, que falem sobre isso, porque deveria ser obrigação de outros fazerem, e não de pessoas autônomas. Lembrem-se disso. A inspiração de vocês não tem que vir de influência do outro. Pode até acontecer de sim. O outro me inspira muito. Eu olho para o Daniel, olho para o Lucas, olho para o Gregory, olho para a história de vida deles, a forma como eles percebem o mundo, e isso me motiva, isso me inspira a querer ser melhor também a partir do que eu aprendi com eles. Fato. Não tem como discutir sobre isso. É subjetivo, é bonito, é válido, sabe? Muito pertinente para o que a gente está conversando aqui hoje. Mas a gente precisa ter esse filtro, esse senso que nos permite pensar. Acho que isso é fantástico, né? Aqui já filosofei, Não, legal. Abri a porteira e deixa sair, né? Sim que é bom, cara. Sim que é bom. Vocês ficam me cutucando e eu falo, e assim acontece. Não, tá certo. Você levou. Tem que mudar o nome lado desse podcast aqui para Provocações. Tá? Fica só a minha sugestão. Com essa voz sedutora, inclusive, a abertura. Provocações com João Paulo Gavi. Daniel sabe Eu fazer vou te bem. falar, João. Você levou a conversa para um lado, acho que bem melhor do que a gente estava imaginando, que a gente, pelo menos eu, como eu falei lá no início, eu ia destilar meus problemas de vida aqui, mas eu acho que a gente conversando e você falando, trazendo mais desse outro ponto de vista, né? Não só como profissional, mas como pessoa também, né? De que, beleza, a gente passa isso tudo, a gente passa perrengue, a gente passa dificuldade, só que tem solução. Tem saída e talvez não seja tão difícil assim. O primeiro passo é enxergar essa solução, né? O desejo da mudança começa com a necessidade de mudar, né? Não é assim Isso que acontece. É isso. Esse cara é bom demais, gente. Por isso que eu queria trazer ele aqui, ó. Aí. Tá vendo? Menina é diferente. Expertise da semana. A expertise da semana é geralmente uma frase que a gente traz assim no final da conversa, que é um resumo da conversa, né? Claro que a gente falou de muita coisa aqui e ainda teria muita coisa para falar, porque é um assunto extenso, é um assunto contemporâneo. Todo mundo tem muita experiência, mas a gente, né, da nossa forma, tentou sintetizar aqui um pouquinho. Mas com certeza o João Paulo Gavi vai voltar aqui mais vezes. Já fica o convite. Já fica o convite. Certeza. Porque tem muita coisa pra falar ainda e a gente não quer falar só de problema. Depois a gente vai falar de coisa boa. Mas a expertise da semana é isso. É uma frase pra gente resumir um pouco disso tudo e ter aquela reflexão final. Dani, você consegue ler pra gente? Com certeza. Dessa semana. E aí quem quiser comentar, quiser falar alguma coisa, quiser discordar, também fica à vontade. Antes do Dani ler, só queria pontuar o seguinte. Essa foi uma frase que veio de uma outra frase que o João falou comigo numa sessão e que ressoou muito comigo daquela vez. E, enfim, ela deu origem à expertise da semana e agora, Dani, pode ficar à vontade. Não, então vamos lá. A expertise da semana é o seguinte. Se nos doarmos 100% ao trabalho, não sobrará nada para as outras áreas da vida. Equilíbrio é fundamental. E eu já ouvi o João falando isso comigo. Para de ser cabeçudo, Daniel. Pô, vamos dividir isso aí, cara. É uma pizza, vamos quebrar ela. Exato.
Você pode escolher abrir mão. Solta essa corda. Sobre a expertise da semana, eu fiquei com uma dúvida numa questão que não estou discordando, mas eu vou deixar para o João Paulo explicar depois com mais detalhes, que uma coisa que ele me falou também, que é entender o que significa equilíbrio. Que às vezes a gente acha que equilíbrio tá sempre bem e manter a constância, mas às vezes equilíbrio é entender que existe um movimento, existe o sobe e desce, e isso é comum, é normal. E tá tudo bem, né? No final das contas, e tá tudo bem. Então, concordo sim que a gente precisa repartir nosso tempo, igual o João falou, ter as 8 horas de sono, ter as 8... Pratico, aí é outra história, mas concordo. Que precisa das 8 horas de sono, precisa das 8 horas ali de trabalho, as 8 horas para você ter o lazer, ter o hobby, ter o seu momento com a família. Inclusive, acredito muito que o seu trabalho, a sua produtividade no trabalho, né, a sua qualidade do trabalho em si é muito influenciado por essas outras áreas. Então, você focar 16 horas do seu dia trabalhando, você não vai entregar tão bem quanto você trabalhar 8 horas, mas ter as suas 8 horas de descanso e suas 8 horas de lazer. Então, acredito muito nessa frase, que é a expertise da semana, e só esse ponto do equilíbrio, que existem umas diferentes interpretações que eu deixei aberto para o João Paulo comentar depois. Completando, antes de passar para o Danny Boy, eu queria, na verdade, também pontuar o seguinte: a gente não consegue se doar, a gente não pode se doar 100% para nada, né? Não só o trabalho. Primeiro, porque tem dia, isso estou falando de mim, né, gente? Tem dia que eu não acordo 100%, então como que eu vou me doar 100% para outra pessoa? Né? Tem dia que a gente acorda meio torto, né? E como o Daniel muito fala, tem dia que dá tudo errado. E aí não tem ruim. O que fazer, você tem que catar os cálculos, você tem que lidar com o que você tem, você não vai estar 100%. Se você pega isso daí, se você pega o pouco que resta da sua energia e põe em outro lugar, e às vezes a gente faz isso com boas intenções, na intenção de procurar um aconchego, de procurar um conforto, sabe, de procurar algo, um substituto para as dificuldades, né, sendo bem, levando para esse lado também. Mas quando a gente faz isso, a gente tá perdendo, de fato, o restante que importa, que é o restante da nossa vida, cara. Se você se doa 100% no relacionamento, no trabalho, né, que foi a nossa pauta aqui, se você se doa 100% só pros seus hobbies, achando que você vai estar só se divertindo, alguma coisa vai sair do controle, alguma coisa vai desequilibrar. Essa mania, né, de querer ter tudo na mão e tudo planejado, obviamente não funciona. E aí, pro Dani terminar e já passar a palavra novamente pro João, o equilíbrio, eu acho que ele vem, tentando te responder, Grego, mas dando uma opinião também, vem da gente também tentar entender que nada tá equilibrado. O equilíbrio é uma ilusão, na real. Mas é a minha filosofia de vida também, né? É um pouco disso tudo. Enfim, a discussão é longa. Doideira pura, né? Falando sobre essa questão da porcentagem, da gente saber criar, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, cara, em relação à organização, principalmente em relação ao meu ambiente de trabalho, que é um pouco difícil, aos meus propósitos também, que é muita coisa que não tá muito clara na minha cabeça, mas eu concordo, cara, que se a gente se doa demais a uma coisa só, a gente extrapola aquilo e realmente o cansaço, tanto físico e mental, uma hora ele vai travar ali e a gente não vai conseguir sustentar aquele propósito que a gente dedicou tanta porcentagem, tanto tempo, e aí aquilo acaba não fazendo sentido, né? E, cara, equilíbrio é fundamental, mesmo que tenham períodos que a gente não vai fazer isso tão bem feito, mesmo que tenham períodos que a gente vai dar aquele ok, mas eu acho que a gente também está em constante mudança, e tanto de propósito quanto de vida mesmo, assim. E é isso, eu concordo plenamente com a expertise da semana. Total, vou deixar aí com o João Paulo para poder... Ó, sem carapuça, tá? Pode concluir, meu amigo. É isso. Primeiro é pensarmos aqui
que, na verdade, pensar em qualidade de vida no trabalho, né, são todas aquelas práticas necessárias para a gente poder se sentir feliz num ambiente de trabalho humanizado, fazendo o que a gente gosta. Devemos buscar uma vida com sentidos, uma vida com qualidade e uma vida que vale a pena ser vivida, tá? E às vezes vale o aviário inteiro, não só uma pena. Né? Se nós dermos 100% de nós para o outro, e eu estou colocando o outro aqui, a demanda que ele traz, a realidade, a cultura, família, relacionamentos, colegas de trabalho, né? Se nós dermos 100% para o outro, na maioria das vezes não sobra nada para nós. Essa conta não fecha. É injusto, é incoerente com a nossa história, com o nosso projeto de vida, e cabe a nós nos perguntarmos em que momento da vida nós estamos e o que nós estamos fazendo com isso. O importante é se reconhecer, é estabelecer limites, é saber o valor que nós temos, o que é que nós buscamos e o que é que nós fazemos com isso que nós chamamos vida. O meu trabalho, minha família, o que eu faço promove minha vida? É isso. É isso. Trazendo questionamentos isso, aqui, né? Fica aí o questionamento, fica aí a reflexão. Tá vendo? Que é profunda, tem que ser isso. Isso aqui é coisa que vai demorar um tempo para poder digerir ainda. Sim, ó, o episódio é quinzenal, João. Então a pessoa tem 15 dias exatamente para refletir sobre isso até o próximo começou episódio. Começou a pressão aí do prazo, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, olha só. A mania. Só não pode deixar para a última semana para refletir sobre isso. Não, isso aí... Na véspera, também. Na véspera eu penso. Véspera e ver isso aqui. O próprio Freud falava para nós que vai chegar um momento, né, que nós vamos olhar para trás e perceber que os dias mais felizes da nossa vida foram aqueles em que a gente lutou. Então eu acho que isso vem muito de encontro ao que você está trazendo, ao que nós conversamos aqui hoje, né? Nós trazemos nossas queixas, nossas inquietações, nossas lutas diárias, mas essas coisas, né, fazem a gente funcionar. Né? Faz a gente se sentir vivo, se sentir útil, né? Produzindo. Lembra dessa questão de produzir, não tem a ver com quantidade. Não façam isso com vocês. Sejam sensatos, sejam inteligentes. Vocês podem. Às vezes é melhor a gente privilegiar a qualidade do nosso serviço, a qualidade da nossa vida, do nosso trabalho, daquilo que a gente se propõe a fazer. Então lembra disso. A gente olha e se orgulha, porque aquilo é parte da nossa história. É legal a gente poder olhar isso, se reconhecer e validar, sabe? Eu achei muito bacana. Show de bola. Gente, alguém tem mais alguma coisa para comentar, para inteirar, ou podemos encerrar? Tomamos um tempo danado do João. É o que eu falei com vocês, eu separei esse tempo para nós hoje, então vamos. Olha aí, ó. Preparado. Massa. Então, João, quero te agradecer novamente, tá? Você ter topado, ter vindo aqui. O papo foi show de bola. Acho que a gente precisava ouvir um pouquinho disso, né? Com certeza. Mesmo que a gente tenha preparado a pauta, a gente está tão imerso no nosso universo de produção, de prazo, aquela coisa toda, que a gente não para pensar no que a gente trouxe aqui. Eu acho que a galera que escuta a gente também. Acredito que todo mundo gostou sim. Com certeza você vai voltar. Obrigado mesmo. Beleza, imagina. Estou aqui à disposição. E é legal que não só, né, o público criativo que vai escutar, né? Isso aqui vai chegar a quem trabalha. Esse episódio é importante para quem trabalha. Então, com certeza vai ter outros psicólogos que vão escutar, vai ter profissionais de outras áreas que não estão ligados diretamente, que podem escutar e tirar muitas boas lições aqui. Né? Agradeço também mais uma vez, João Paulo. Subiu muito o nível do episódio, assim. A gente estava planejando algo aqui assim. Aí chega o João Paulo com isso daqui de conteúdo, citando isso daqui, sabe? Então, subiu muito o nível do episódio. Cara é bom, né? O cara é bom. João, deixa suas redes sociais pra gente. Faz seu jabá também, cara. Fica à vontade. Massa! Tava esperando por esse momento. Onde que o pessoal te encontra aí? Então nós temos aí, vocês podem, tanto o Facebook, quase ninguém usa o Facebook hoje mais, mas tudo bem. Tem o Facebook, Instagram, TikTok da vida, Facebook e também o YouTube, é claro.
só pesquisar João Paulo Gave, né, que você vai me encontrar. Acho que só existe eu aqui no Brasil, graças a Deus, mas colocar lá psi.joaopaulogave, né, com I no final, que muita gente coloca o E, né, e é com I, que vocês vão me encontrar, né, ter conteúdo de qualidade para a gente poder pensar, questões para serem discutidas. Acho que é muito interessante isso, tá? Espero vocês por lá. Massa demais. Para quem tá com preguiça de procurar, tem o link na descrição. Lá no nosso site, igual eu falei. Aê! estudiosanto.com.br/expertise, tá tudo lá, os episódios passados, episódios futuros. É isso. Vamos encerrar? Sim. Vamos pra casa? Acesse o QR Code aqui, aproxima a sua câmera. Nossa, só faltou. E você vai ser direcionado para as nossas redes sociais. Massa. O pior que tá pra botar no vídeo do YouTube mesmo, tá? Então, Vamos colocar lá. Caraca, João Paulo eu nunca já tinha deu. pensado. Expertise tem dado a oportunidade da gente conhecer gente nova e estreitar laços com quem a gente já conhece, cara. É isso, cara. Eu fico muito grato a vocês por essa oportunidade. Quero de verdade que vocês evoluam, cresçam. Eu quero que vocês, assim, no bom sentido da coisa, eu quero que vocês explodam, sabe? Cresçam, tomem uma proporção que vocês não consigam caber sentados nessa cadeira, tá? Não caber no espaço onde vocês passarem. Ser essas figuras que representam para nós sentido de vida. Gente que busca muito além de só fazer arte, como alguns reduzem isso a tão pouco, meu Deus. E o quanto que vocês são importantes para nós. As pessoas precisam aprender mais sobre isso. Falem sobre isso. Levem a todos os recônditos, a todos os lugares, suba nos telhados. Fala para o mundo a importância do trabalho de vocês, o que vocês desejam levar para o mundo enquanto filosofia de vida, a forma de cada um de vocês pensar, de demandar, de trazer essas questões que vocês trazem, né? Olha a relevância disso. Então eu fico muito grato a vocês por essa oportunidade, por terem aberto essa janela para a gente debruçar aqui e bater um papo, sabe? E levar isso para a vida. A gente é muito melhor se a gente puder contar com o outro, lembra disso? Hoje eu poderia estar fazendo uma série de outras coisas, mas eu escolhi estar aqui. Então, o que fica para nós é que a gente precisa estar inteiro fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer, para fazer legal, não só para ser visto, né? Mas para que as pessoas entendam que nós nos propomos a fazer coisas que vão para muito além de produzir, muito além de produção. A gente faz isso porque é a nossa forma de vida, é a nossa forma de nos colocar no mundo. Profissão é isso, é a parte do nosso eu que a gente escolhe nos manifestar no mundo. E isso é bonito demais para a gente deixar guardado, sem colocar aí à disposição, né, do mundo, do universo, mandar de volta aí para tudo em forma de positividade, de muita coisa boa. Então, meninos, sejam grandes, sejam luz e levem para o mundo aí esse luzeiro para que a gente seja cada vez melhor e o mundo precisa de vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quando eu não tenho mais nada para complementar é porque tudo já se foi dito. Você tá quase Olha chorando. que poético. Vai ser o podcast mais longo da história da Expertise. Mas necessariamente Caraca. longo. Necessariamente longo. Necessariamente logo. Ó, eu sou @escardaluca nas redes sociais, pra quem quiser me seguir. Mas não segue não, que eu não posto nada não. Meu Instagram tá parado tem tempo. Mas se você quiser ir lá ver, Você pode que ir lá. trabalha com isso não posta nada, Bruno. Ai, Não como pode. assim, então? Rapaz, lembra disso. Facebook é uma empresa hoje aí e eles não produzem conteúdos, então você não é obrigado. E aí? Para com isso. Exatamente. Então quem quiser ir lá, tem as redes do Expertise também, @Expertise Podcast. E é isso. Meninos, Né, tem o Expertise no Instagram, @Expertise Podcast, tem o Expertise no site, que é estudiosanto.com.br/expertise. Quero agradecer ao nosso parceiro, né, que é o Blog Design com Café. Traz artigos sobre criatividade, comunicação, empreendedorismo, diversos artigos publicados, conteúdos muito ricos, então dá uma entrada lá no site, é só acessar designecomcafé.com.br e consumir todo esse conteúdo rico para a galera criativa aí. Greguinho, suas redes também.
Minhas Pra redes acabar? sociais é @Greg_Olivier, e fazendo um adendo, com certeza eu tenho questões psicológicas a resolver. Lançou aí, né? Se te serve de conforto, meu nobre, eu Lançou também a tenho. braba. Exatamente, Não, é isso. exatamente. Pra galera que quiser acompanhar um pouquinho das minhas maluquices lá, tem um pouquinho de tudo, porque eu posto nada com... Cada hora eu posto uma É coisa aleatório, diferente. é o mundo do Daniel. Aleatoriedade total. Mas é só você acompanhar lá no Instagram, @DanielLial. Esses dias ele postou uma foto num trailer no meio do mato. Ninguém entendeu nada. Foi isso aí. Não, é assim que é. O Daniel E- gosta de estar não. em contato com a natureza, Daniel. Tem tempo que você não Gosto. posta aí um negócio na cachoeira, subindo uma montanha. Você gosta de Tem. botar esse negócio, a folha de coqueiro lá em cima do alto e descer escorregando. A Entendeu? Faça esse negócio assim gente, pra gente rir, Daniel. a gente tem que Leva botar esse alegria lado- pro mundo, Daniel. É, Eu fiz uma esse coisa lado tão bonita humorístico. que falei um negócio tão legal pra vocês. Imprime isso no mundo, Daniel. A gente precisa disso. Vai deixar, vou ressuscitar esse lado humorístico, tá um pouco paradinho, né? Gente, é isso então. Ficamos por aqui. Show, acho que fechou. Ok. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem sempre à disposição. Consultem nosso site. Estejam sempre conosco. É um prazer ter vocês aqui. Olha aí. Que ah. isso, hein? Você acabou de ouvir o Expertise Podcast. Um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio. Então, a minha opinião é um pouco contra a do Lucas. Tá ferro. Ô, Lucas, vai lá ver que bateu. Gente, que corta isso que eu quase caí da cadeira. Você imagina eu. Fala, Greg. Greg chegou Gregor, buzinando. levanta a mão de Cheguei novo e começa. Cheguei buzinando aqui.